Olá, pessoal. Estamos aqui com essa questão do Enem a respeito de genótipo e fenótipo. Vamos ao enunciado. Em um experimento, preparou-se um conjunto de plantas por técnica de clonagem a partir de uma planta original que apresentava folhas verdes. Então, olha só, ele está falando de plantas que foram obtidas por técnica de clonagem. Técnica de clonagem já nos denota que essas plantas elas têm o mesmo genótipo, tá? Porque clonagem significa que elas são idênticas entre si, em relação ao seu genótipo, que é o seu conjunto individual de genes. Por quê? Porque elas foram obtidas por clonagem. Então, isso é muito importante, já que a questão, vocês podem notar aqui nas alternativas, fica aparecendo genótipo igual, fenótipo diferente. Então, a gente já sabe que essas plantas têm o mesmo genótipo, por terem vindo de clonagem. Com isso, a gente já exclui aí um monte de alternativa que vai dizer que tem diferença no genótipo, tá? A menos que tivesse acontecido alguma mutação, algo do tipo, mas vocês vão ver que ele não vai citar isso. Então, seguindo. Esse conjunto foi dividido em dois grupos, que foram tratados de maneira idêntica, com exceção das condições de iluminação. Ele está falando de uma condição ambiental. Lembra que o fenótipo, características expressas pelo indivíduo, não dependem somente do seu genótipo, dependem também, de fatores ambientais. Então, o fenótipo, ele é expresso a partir de condições genotípicas e também ambientais, tá? Então, aqui ele está falando que teve uma condição ambiental aí que foi diferente para cada grupo de plantas. Uma recebeu iluminação natural e a outra foi mantida no escuro. Bom, para a planta isso faz muita diferença, se a gente pensar que a planta faz fotossíntese. Após alguns dias, observou-se que o grupo exposto à luz apresentava folhas verdes como a planta original, e o grupo cultivado no escuro apresentava folhas amareladas. Então, uma diferença de fenótipo, né? Por conta do genótipo? Não, elas foram obtidas por clonagem, são idênticas, mas sim por conta de condições ambientais, no caso aqui, a exposição ou não à luz, que influenciou aí, no caso, na fotossíntese, né? Ao final do experimento, os dois grupos de plantas apresentaram os genótipos e os fenótipos idênticos. Fenótipo e genótipo idêntico, porque não fala aí de nenhuma mutação, algum fator mutagênico, nada disso. Mas os fenótipos claramente não são idênticos. Ele diz que uma ficou com folhas verdes e a outra folhas amareladas, então fenótipos diferentes. B. Os genótipos idênticos, ok. E os fenótipos diferentes? Sim. Né? Genótipo idêntico, não falou de nenhum tipo de mutação, então, se foi obtido por clonagem, o genótipo é idêntico. E os fenótipos diferentes, por conta de um fator ambiental aí da exposição da luz, ou não. Então, um apresentando folhas verdes e a outra folhas amareladas. C. Diferenças nos genótipos e fenótipos? No genótipo, não. Né? Como eu já disse antes, está ficando até repetitivo, ele não cita nenhum tipo de mutação. Então, se foram obtidas por clonagem, o genótipo é o mesmo. D. O mesmo fenótipo? Não, né, gente? Se um grupo apresentou folhas verdes e outro folhas amarelas, fenótipos diferentes. Então, a D não. E ainda ela completa com dois genótipos diferentes. Então, essa aqui está completamente errada, né? Está totalmente do avesso. E E. O mesmo fenótipo errado também e grande variedade de genótipos, piorou. Então, uma questãozinha aí simples, né, relativamente simples, só para reforçar o conceito de genótipo e de fenótipo. Espero que tenha ajudado. Até uma próxima.